Olá, meus queridos! Tudo bom? Graça e paz! Tudo bom com vocês? Ótimo vê-los aqui. O pessoal tá entrando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre liderança. Eita! E esperando o pessoal chegar. Se você quiser aí, querido, pega esse aviãozinho que tá aqui, ó, encaminha para as pessoas que podem ouvir essa palavra. Graça e paz, minha pastora Stephanie, Mônica, Rebeca. Então você pode pegar aqui esse aviãozinho aqui e encaminha para quem você acha que é bom ouvir essa palavra hoje sobre liderança com propósito, né? Hoje eu tô fazendo essa live sozinha, né? E vai ser bênção. Acredito que vai ser uma bênção na sua vida, na minha vida. E a gente precisa falar desse tema, né? Tão precioso para esse tempo e que enche também o nosso coração, né? Porque Deus me deu esse tema, né? Para estar falando com você a respeito disso, porque na verdade foi até um livro, né? Que eu estava relendo esse livro e na primeira vez que eu li esse livro, ele falou muito comigo, mas num outro tempo. E quando eu fui pegar esse livro novamente para reler, agora com outra mentalidade, com outra maturidade, né, já pastoreando, né, eu percebi que muita coisa eu precisava alinhar. Então o livro é esse aqui, queridos, tá? O livro é Liderança com Propósito. Se você quiser, já é um livro mais antigo, tem tanto livro de liderança aqui em casa, alguns livros de liderança, mas esse aqui é um livro que me chamou a atenção, que me pegou. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito desse livro, né? Então, deixa eu te falar, querida, a gente vai dando um segmento aqui, porque tem muita coisa para falar. E Marcela, tudo bom? Graça e paz, minha amada. Tem muita coisa boa para falar do livro, né? E eu não vou deixar muito tempo, não, pra gente já seguir, para que a live dê tempo de falar um pouquinho e depois para que fique gravada, né? E as outras pessoas assistam essa live já completa, né? Sem dando tanto tempo, já que hoje a gente não tem convidado, né? Eu brinquei nos stories, né? Que é eu mesmo e Irene hoje. E Máquila, tudo bom, minha amada? Eu mesmo e Irene. Então eu quero começar a te falar, querido, sobre essa mentalidade de liderança. Então, se você quiser, vai chamando aí os líderes aí que você da sua igreja, da nossa igreja e vamos embora. Porque falar sobre liderança, falar sobre esse livro especificamente é muito precioso, tem muita coisa, muita lição, muito princípio para a gente poder aprender. E isso é valioso demais. Deixa eu te dizer uma coisa, querida. A primeira coisa que a gente aborda em ver nessa questão de liderança com propósito é a pergunta. Na realidade, a afirmação. Nada acontece sem que se levante um líder. Então, assim, Deus, Ele tem falado no nosso coração, vai falar no teu coração também essa noite, que nada vai acontecer, nada acontece enquanto você não se levantar. E a gente pode ver pela história, né? Pela história de Martin Luther King. Ele precisou se levantar, ele precisou falar a frase célebre que a gente conhece, eu tenho um sonho, para que tudo acontecesse, para que os movimentos, né, dos direitos civis ganhassem força nos Estados Unidos. Então, houve alguém que precisou se levantar. E Deus hoje está querendo dizer para a sua vida, para você, né, que você precisa se levantar. Eu preciso me erguer como uma liderança. Olá, minhas queridas, Laurinha, Andresa. Eu quero te dizer, querido, que outra história que eu peguei aqui dentro desse livro é o seguinte: existe um homem chamado Ray Kroc. Ele viu a necessidade de uma comida boa, rápida, com preço legal e com um ambiente limpo. Então surgiu a ideia do quê? Do fast food.
Então a gente precisa se levantar porque as ideias vêm, a capacitação vem do alto, não é nossa, não é sua, vem de Deus. Ele só precisa de um coração disponível. Então quero te dizer, querido, seguindo aqui a nossa live, né? A liderança, ela é influência. E eu dei um pouquinho esses dias atrás nos stories falando sobre isso, né? Que a liderança é influência. Você precisa olhar para trás e ver quem está te seguindo. Você precisa olhar para trás e as suas pegadas, né? Elas vão ser caminho para que outras pessoas trilhem a mesma caminhada que você. Né? Então, assim, liderança é influência, só que a gente precisa entender o seguinte: é influência para o bem e para o mal. Então, quer parar para pensar? Olha só, um exemplo, se você chega hoje numa escola, hoje não porque a gente está na pandemia, mas se chega numa escola, numa faculdade ou num ambiente de trabalho, você chega num setor, você faz uma roda ali, né? E você começa a conversar. Em 5 minutos de conversa, você já vai identificar quem é o líder ou quem são os líderes daquela roda ali. Então, isso aqui é muito interessante. Nós precisamos influenciar pessoas. Então, assim, a influência, deixa eu te dizer, querido, não tem nada a ver com título e com cargo, como a gente falou nos stories aí passado, né? A influência, ela não tem nada a ver com os estudos que você tem. Abre aspas aí, né? Parênteses, né? Vamos abrir um pouquinho aí. Nós precisamos estudar, né? Eu gosto muito de ler, de estar atenta. Você que quer ser um bom líder precisa estudar, né? Porém, agora a gente fecha isso aí. Porém, a gente precisa entender que essa liderança, ela tem a ver com quem nós temos influenciado. Se nós somos a influência. Né? E esse material aqui desse livro, ele é muito rico, ele tem muita coisa para nos ensinar. E eu quero, assim, falando contigo, se você quiser, você pode ir botando aí nos comentários também, se tiver alguma perguntinha, eu vou tentar responder, porque a gente não sabe tudo, né? E uma das frases mais impactantes, assim, que segue a minha vida é exatamente isso. Quando nós somos líderes, nós estamos em constante aprendizado. Quando a gente se dispõe, na realidade, quando não se dispõe mais a aprender, nós deixamos de ser líderes, né? Então, líder é uma questão de influência. Quem segue você? Faça essa pergunta para você. Tem alguém me seguindo? Tem alguém que se inspira em mim? Tem alguém que pode se dizer, opa, essa pessoa tem trilhado os meus caminhos. Deixa eu te dizer, querido, tudo é por Deus, tudo é para Ele, para a glória dEle. Mas a gente tem inspirações aqui na Terra, não é verdade? Uma das minhas inspirações acabou de entrar aí, né, minha pastora Eliane? E isso é bom, é saudável, isso a gente precisa seguir, trilhar esse caminho também, né? Então, a prova dessa liderança é esta, é uma pergunta que a gente precisa carregar. Tem alguém me seguindo? Tem alguém atrás de mim? O próprio Jesus disse o seguinte, né? As minhas ovelhas me ouvem, escutam a minha voz e me seguem. Então, a gente precisa levar esse ensinamento do próprio Jesus para que as pessoas venham se inspirar em nós. Claro que o objetivo inicial, primordial, não pode ser esse. Ah, eu vou então ser um bom líder para as pessoas se inspirarem em mim. Não, eu quero ser um bom líder porque eu quero ver o reino crescer, porque eu quero ver pessoas crescerem, né? Eu quero ver pessoas saudáveis sendo sucessores, continuando essa boa obra, né? E a gente vê uma diferença muito grande entre o chefe e o líder. Exatamente, cada um carrega um depósito que deve ser compartilhado. Perfeito, pastora Aline, um beijo, Lari. E a gente precisa, querido, Laurinha entrou aí também, e a gente precisa entender a diferença do chefe e do líder. Olha só que interessante, o chefe, ele tem um cargo, ele tem uma autoridade na liderança, ele já é visto assim, é um chefe. Agora, um líder, meu querido, ele marca o passo. O líder, ele é criativo. O líder, ele é um solucionador de problema. Então, eu quero que você receba aí na sua casa, onde você está,
que você é um líder que soluciona problemas. Você está num lugar, naquele local, surge um problema e aí você chega, na verdade, né? Digamos que a solução chegou. Você chegou naquele lugar. Não há mais problema, né? Em nome de Jesus, quero que você receba da sua casa também, que eu também recebo daqui da minha casa, né? Então, se você precisa, querido, lembrar as pessoas que você é um líder, eu quero te dizer que você ou eu, nós não somos líderes. Porque se a gente precisa lembrar, se a gente precisa dizer, né, um pai ali dentro de casa, tem que fazer, tem que me obedecer, claro, né, que existe, né, a Bíblia ali, a criação, a gente sabe da autoridade, né, mas se você bate nessa tecla, né, dizendo que você precisam te obedecer, porque você disse, esse argumento é fraco demais. Ele não vai se consolidar muito para frente. Ele não vai gerar um impulsionamento para que o teu filho ou os teus discípulos ou os teus liderados estejam ali na mesma visão que você. A gente precisa ter mais. E isso gera dentro do nosso coração. Precisamos o quê? Inspirar vidas. Nós precisamos impulsionar vidas. Nada de forçar uma barra, né? Ninguém segue a gente por obrigação. Ninguém segue a nossa liderança por forçar algo. As pessoas nos seguem porque veem algo em nós, vê um exemplo, vê uma inspiração, vê algo que precisa na vida delas também. Então, depois eu quero te dizer mais um ponto, que o fundamento da liderança é o caráter, não é carisma. Isso aqui, quando eu li no livro, eu fiquei meio assim, porque quem me conhece sabe que eu gosto de rir, eu gosto de abraçar, esse é o meu temperamento. E aí depois eu parei para pensar nessa frase e falei, meu Deus, o fundamento da liderança não é carisma, é caráter. E eu fiquei pensando, como assim? E confesso que eu fiquei remoendo essa frase. Mas a gente vai lendo, o Espírito Santo vai instruindo e a gente vai vendo, meu querido, que de fato nenhuma personalidade encantadora, nenhuma personalidade, por mais linda que seja, sorridente, firma uma liderança eficaz. O que vai firmar a tua liderança é o teu caráter. Claro que não vou isentar você de ser simpático, não é isso. O amor precisa ser gerado dentro do nosso coração por Cristo, né? Nós precisamos ser amáveis, né? A gente precisa ser pessoas que realmente abracem, né? Em todos os sentidos. Mas eu digo que para você firmar a tua liderança, querido, você precisa ter estabelecido o teu caráter em Cristo. O livro é Liderança com Propósito, Jéssica, de Rick Warren, tá bom, queridos? Depois eu vou botar lá no Instagram também mais um pouquinho sobre isso. E eu quero compartilhar, então, que o que de fato nós precisamos dentro desse caráter em Cristo. 3 coisinhas. Perfeito isso aqui, que o autor vai citar. Primeiro, você precisa ter uma mensagem digna de ser lembrada. Então eu vou fazer esses 3 parâmetros que ele relaciona de caráter e carisma. Eu vou fazer uma pergunta a você, tá bom? Você vai responder aí da sua casa. Você tem uma mensagem digna de ser lembrada? Pensa aí, tá? Segundo ponto, você tem um estilo de vida digno de ser lembrado? Terceiro ponto, você tem uma fé digna de ser imitada? Esses 3 pontos ele coloca como parâmetro para a gente fixar no nosso caráter. Porque quando nós temos um caráter firmado em Cristo, querido, o fruto do Espírito é gerado em nós, né? E um desses gominhos do fruto é a alegria, né? Então a gente acaba automaticamente passando isso para o outro, né? Então pega esses 3 parâmetros. Olha, eu te falar, eu anotei um monte de coisa. Isso aqui vai ficar guardadinho, porque eu sou das que anotam, sabe? Não sou das que tem lá o iPad, né? Eu gosto de escrever também, né? Então são princípios que você e eu precisamos pegar, anotar e colocar e aplicar para a vida.
Então eu vou dando aí um segmento. Se você quiser colocar alguma coisinha aí, coloca que a gente lê, mas eu vou dando um segmento porque eu só consegui fazer uma resenha de 4 capítulos desse livro. São 12 capítulos impressionantes e poderosos, então eu só consegui fazer 4 e a gente depois dá uma continuidade aí em outras lives, tá? Então a liderança, querido, deixa eu te dizer, ela pode ser aprendida. Talvez você esteja aí no seu coração, na sua mente, pensando, mas eu não sou líder. Mas esse não é o meu chamado. Mas eu não tenho oportunidade na igreja. Mas ninguém nunca me chamou para fazer nada. Mas eu acho que eu não tenho essas características, não. Eu quero te dizer, te dar a esperança que a liderança pode ser aprendida. Porque Paulo, ele vai nos colocar em uma das suas cartas, agora eu não estou lembrando, 3 verbos maravilhosos, eu anotei aqui. Primeiro, o ouvir. Segundo, o aprender. O terceiro é pôr em prática. Então, significa que nós nos colocamos, né, na posição de ouvintes e de aprendizes e depois de pessoas que colocam em prática. Então, a liderança pode ser aprendida, ok? Eu posso ser um líder saudável, um líder eficaz, que ganha muitas almas para o Senhor, em nome de Jesus. Então vamos lá. O livro, ele vai falar o seguinte, ele vai usar o contexto de Neemias para nos falar sobre liderança. E eu confesso, querido, que eu já preguei muito sobre Neemias, já ouvi muitas pessoas pregando também sobre Neemias, mas como este livro aqui, nesse contexto aqui, falando de liderança em cima deste homem, eu nunca tinha visto. Então vamos lá. O contexto de Neemias. Por que Deus escolheu Neemias? Aí eu vou fazer essa pergunta para você, tá? Por que Deus escolheu você? Você tem resposta aí, querido? Tem uma resposta aí para dar? Por que Deus escolheu você? Pensa aí, e a gente vai esmiuçando mais esse texto aqui. Por que Deus escolheu Neemias? Por meio de tantas pessoas. Deus escolhe o copeiro de um rei pagão para construir os muros dessa cidade, de Jerusalém. Por quê? E a gente vai analisando o texto, a Bíblia, a palavra, e a gente vai ficando encantado, né? Por que Deus me escolheu? Tem hora que eu falo assim, meu Deus, eu não sei nada, eu não tenho nada, eu sou nada. Por que o Senhor me escolheu? Né? O que o Senhor viu em mim que eu não estou enxergando? Então, essa noite, que Deus inspire a tua vida, que também coloque no teu coração para que você saiba por que Ele te escolheu. Porque tem coisas que Deus vê que nós não enxergamos, né? Tem coisas que Ele sabe do nosso potencial, que nós não estamos ainda aplicando, mas em nome de Jesus nós vamos começar a aplicar para a glória de Deus. Vamos lá. Por que Deus escolhe Neemias? Porque Neemias é sensível. Neemias, ele é um homem sensível. Ele está sempre sensível às necessidades dos outros. Então, pega essa característica e dá uma olhada. Você é sensível às necessidades dos outros? Você está ali sempre analisando com muita sensibilidade quem está bem, quem não está, e está preocupado em ver essa pessoa que não está bem? Você está preocupado em colocar essa pessoa que não está bem numa posição melhor? Então você está se identificando como um bom líder. Segundo, porque Neemias era um homem digno de confiança. Querido, deixa eu te falar, nessa pandemia, a gente viu muita coisa acontecer, muitas pessoas procurarem pastores, líderes, né, para contar problemas. E aí eu vou abrir também mais um parênteses aqui pra gente. Olha só, que interessante. Ele era um homem digno de confiança. Existem pessoas que vão procurar você, vão contar coisas para você, como um bom líder. E você precisa ser essa pessoa digna de confiança a ponto de não contar, não passar para frente o que essa pessoa te contou. Então, nessa pandemia, eu vi muito isso acontecer, de as pessoas procurarem pastores, líderes e contar. E sabe qual é a primeira frase que eles utilizam? Colocando aqui nesse contexto desse livro, você não conta pra ninguém não, né? Eu posso te contar uma coisa, mas jura que não conta pra ninguém. Então, assim, isso é a carência
de confiança no meio cristão. Então, se alguém conta alguma coisa para você, ó, fica ali, bico fechado, digamos assim, né? A gente não pode repassar. Primeiro, sem autorização, a gente não pode. Precisamos ser como Neemias, dignos de confiança. Outra coisa, outra característica, Neemias era disposto. Deixa eu te falar, querido, você é disposto? Tá disposto a trabalhar? Tá disposto a fazer? Tá disposto a dizer, Senhor, manda aí que eu bato aqui e mato no peito, digamos assim? Você tá disposto a enfrentar toda a renúncia, todo o teu ego, o meu ego, e dizer, Senhor, aqui, ó, eu pego os meus sonhos e ponho aqui agora, ponho aos pés da cruz e vou viver os teus sonhos. Eu quero a tua vontade para mim. Se você estiver disposto, eu vou te dizer, querido, que já é meio caminho andado, em nome de Jesus, para ser um líder que vai influenciar uma geração, em nome de Jesus. Amém? Vocês estão, né? Eu sei que vocês estão. Vocês estão aqui comigo, firmes e fortes, aprendendo. Eu também estou aprendendo sobre liderança, né? Não sou especialista, não sou coaching, tá? Eu sou só uma pastora que ama o pastoreio e que ama a liderança. E não a liderança autoritária, mas a liderança em amor, né? Vamos lá, querido. Houve então uma necessidade. Neemias se levanta. Qual é a necessidade que tem cercado aí a tua vida? Porque essa é a oportunidade no meio da crise para você se levantar e fazer o teu melhor em nome de Jesus. Qual é a necessidade que está se levantando? Houve a necessidade. Sabe o que Neemias disse? Ei, eu tô aqui. Eu tô aqui e eu me ofereço. Eu me ofereço. E aí a gente pega uma coisa, algo precioso. Sabe que Neemias não estava lá em Jerusalém, né? Você sabe que na hora que Neemias recebe essa notícia, Neemias estava a 1.600 quilômetros de distância de Jerusalém. Ele não estava no local, mas ele recebe essa notícia e algo precioso, querido, ele recebe e ele não era construtor. Ele sabia que essa viagem que ele ia fazer para Jerusalém ia ser meses aí no camelo, mas ele estava disposto a fazer algo. Então eu vou te falar algo pro teu coração agora. Pega essa aí para você, Deus ministrar na tua vida. Deus, ele não busca líderes com capacidade. Ele vai buscar líderes com credibilidade, com confiança e com disponibilidade. Aí você vai falar assim comigo, ai, Tati, mas são 3 coisas muito difíceis. Credibilidade, confiança e disponibilidade. Sim. Aí eu vou te dizer que essas 3 características que eu te disse aqui é uma questão de decisão. É uma questão de posicionamento. Por quê? Eu decido ser confiável. Eu decido que alguém me conte algo e diga que para eu não contar para ninguém, e eu não contar para ninguém. Eu decido isso. Eu decido em ter credibilidade, porque quando nós somos confiáveis, nós temos credibilidade. Eu posso contar algo para ela. Eu posso fazer algo, porque vai dar certo. Ela não me decepcionou, ele não me frustrou nesse quesito. Vocês estão me entendendo? A disponibilidade, eu decido se eu estou disponível. Eu decido o que é prioridade na minha vida, não é? Então, eu quero te dizer nessa noite, querido, que é uma questão de posicionamento. Eu não vou conseguir falar tudo aqui nessa live, porque tem o momento de profetizar sobre a sua vida, de lançar. Tem um momento também que eu acrescento coisas minhas aqui. Então, não vou conseguir passar tudo. Mas o que eu conseguir te passar, querido, eu quero que você aplique sobre a sua vida, seja cheio e marque essa geração através da tua liderança em nome de Jesus, tá? Como posso então ser um líder? Tem muita gente perguntando às vezes na igreja, gente, eu quero ser, mas como ser um líder? Eu vou te dar alguns passos aqui, a gente vai citar. Primeiro, você precisa de apoio. Líder, que é líder, não anda sozinho. Então, você precisa de comunhão. Você precisa estar em comunhão com a sua igreja. Comunhão com a sua igreja local. Você precisa ter o apoio.
Você precisa estar caminhando lado a lado. Outra coisa que você precisa ter, discipulado. Verdade, Neemias animou aqueles que estavam com ele. Você precisa de discipulado. Sabe por quê, querido? Porque discipulado é algo tremendo, tá? Discipulado é ter alguém que vai lapidar a tua vida. Lulu, minha sobrinha linda. Discipulado é alguém que vai lapidar a tua vida, tá? Ele vai cercar a tua vida, vai tirar aquelas sujeirinhas que você e eu não enxergamos e vai te impulsionar. Deixa eu te dizer, querida, existem coisas que acontecem no meu discipulado que é o seguinte: a minha discipuladora, ela enxerga coisas que eu não enxergo. Ela, ó, você pode isso. Eu falei, opa, eu posso? Peraí, como assim eu posso? Ela diz, você pode, porque esse é o caminho, ó, você segue esse caminho aqui. Então você precisa de um discipulador, você precisa de alguém que te ajude, te impulsionando, te promovendo, colocando realmente, lapidando a tua vida. Outra coisa que você precisa é um ministério, é onde Deus te coloca, querido. Sabe por quê? De alguma forma, você ministra na vida de alguém. De alguma forma, você tem esse ministério de serviço, tá, querido? De alguma forma, você ministra na vida de alguém. Um abraço, um sorriso, uma mensagem no WhatsApp, que é o que hoje nós estamos vivendo nessa pandemia, né? É a comunicação no celular ali, uma chamada de vídeo. Então, de alguma forma, você impulsiona alguém. Então, esse também é uma das ferramentas para você se identificar como um líder, né? Outra é o evangelismo, porque se você aprende no discipulado, se você tem quem apoie você, quem tá ali, não tá caminhando sozinho, se você tem um ministério, você promove outras pessoas, você começa através do evangelismo também conduzir essas pessoas a Jesus. E por último, nesse quesito aqui de como posso então ser um líder, você precisa de uma ferramenta poderosa que é a adoração. Deixa eu te dizer, querida, a adoração, a gente aprende mais na adoração sobre quem Deus é do que realmente que adorador nós somos, né? Então, você precisa, como um bom líder, ter uma entrega. E a adoração, ela te conduz a isso. A adoração, ela vai te conduzir a essa entrega, essa renúncia. Porque se você almeja ser um bom líder, você não vai viver os teus sonhos. Se você almeja ser um bom líder, ter uma boa liderança, ministrar na vida das pessoas, querido, sinto muito, mas você vai ter que abandonar os teus sonhos. Você vai ter que abandonar todo o projeto que você fez para a sua vida e viver os sonhos de Deus. Quando eu me formei, eu fiz farmácia. Então, o meu sonho era ser farmacêutica? Não, mentira. O meu sonho era dar aula, mas em cima de alguma matéria de farmácia. Então, meu sonho era ser professora. Só que quando eu terminei a faculdade, coincidiu de eu estar também assumindo junto com meu esposo a igreja. E aí Deus falou assim, beleza, você fez a faculdade, né? Lindo, maravilhoso, mas agora você vai me servir. Digamos assim, bem claro pra gente, né? Então, assim, a gente precisa fazer uma escolha. Opa, eu vou ser essa pessoa que eu me formei, essa professora, não sei. Eu prefiro os sonhos de Deus. E hoje eu vou te falar, estou feliz, realizada aonde Deus colocou. Aonde Deus me colocou. E com pessoas maravilhosas ainda aqui com vocês, né? Na live. Deixa eu te dizer, querido, oração. Ai, Tati, que tema chato. Vou te falar umas coisas bem interessantes que você não vai achar tão chato, tá? Mas o líder precisa orar. E aí, eu vou lá em Ezequiel rapidamente aqui pra gente ler, 22:30, que a gente tem que colocar a palavra de Deus, né? Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas ninguém achei. Olha só. Está dizendo que ele estava buscando um homem que se colocasse na brecha, mas não encontrou ninguém. Aí eu quero te dizer, queria deixar uma frase aqui, você pode anotar, porque essa frase é do livro, tá? A eficácia da liderança pública é determinada pela vida particular do líder. Olha só que interessante. Às vezes a gente pensa o seguinte, mas eu não preciso prestar conta. Mas a minha vida particular, ninguém precisa saber. Para Deus, precisa. A sua vida particular tem muito a ver com a sua liderança.
com que tipo de líder você quer ser, com o caráter de Cristo que vai moldar na sua vida. Então, querido, nossa vida particular afeta o modo e a capacidade com que a gente governa algo. Então, isso eu queria te passar, esse princípio poderoso. A nossa vida particular tem muito efeito. Então, se você quer ser um bom líder, se você quer ter uma liderança saudável, eficaz, nós precisamos consertar a nossa casa primeiro. Precisamos aprender a liderar a nossa casa primeiro, com amor. Não estou falando de autoritarismo, estou falando de autoridade em amor, tá? Então a gente precisa reorganizar. Aí, eu quero te fazer uma pergunta, que a gente às vezes fala, né? Que a gente às vezes, a pergunta, na realidade a resposta, é muito fácil na nossa cabeça, né? Quando um líder deve orar? Quando um líder deve orar? A Mônica disse que a oração é intimidade com o Pai. Exatamente. E eu vou fazer uma pergunta para você. Quando um líder deve orar, amados? Aí você vai me responder assim, não, o líder tem que orar em tempo e em fora de tempo. Sim. E a gente vai entrar no contexto de Neemias, para a gente olhar de perto essa situação. Olha só que interessante. A Bíblia diz que Neemias recebe a notícia, certo? Ele fica angustiado de ter recebido aquela notícia, porque era o povo dele. Então, ele recebe a notícia. E qual é a posição de Neemias? Primeira coisa que ele faz, ele chora. Quando a gente recebe uma notícia, acontece isso, né, queridos? Uma má notícia. A gente chora. Obrigado, meu querido Dirceu. Um beijo. Marcinha. Sabe, querido, a gente chora. Depois, a Bíblia diz que ele ficou de luto por tudo que tinha acontecido. Depois, ele jejuou. E aí, ele foi orar. Olha só, segue a sequência aí. Pega essa sequência. Primeiro, ele chora. Depois, ele fica de luto. Depois, ele jejua. E depois, ele ora. Olha só. Ele não ficou uns dias orando. Porque a gente é assim, né? A Cris botou em todo o tempo. Exatamente, Cris. Ele não ficou umas horas orando. Ai, amém. Já orei pelo mês todo, né? Ele não ficou uns dias orando, né? Ele ficou um bom tempo orando. E às vezes, querido, a gente ora e vê que nada acontece e a gente desiste. Mas a liderança que Deus quer colocar na tua mão é um preparo que Deus quer te dar, é para que você se mantenha firme e constante nessa oração. Porque quanto mais você estiver em intimidade com o Pai, mais Ele vai revelar os segredos dele para o teu coração. Então é isso que Deus tem para você. É algo extraordinário. Então coisas grandes e extraordinárias, elas vão acontecer com pessoas que pensam grandes e que agem extraordinariamente diante de Deus. Então é isso que Ele tem para você. Então vamos lá. Ele recebe a notícia, ele chora, fica de luto, jejua e ora. Então, ele ficou um tempo ali. Aí eu vou te dizer uma coisa, uma frase que está no livro para você carregar também para o seu coração. O líder, ele faz muitas coisas, na verdade? Você aí, líder, né? Ai, você tem que ligar, você tem que ver se está bem, você tem que ver se fulano está legal, se está passando necessidade. O líder faz muitas coisas. Se você é líder de célula, você tem que estar ali em contato com a tua célula, não é verdade? Você responde aí. O líder faz muitas coisas, além de orar. Porém, o líder inteligente não faz nada antes de orar. Você está entendendo, amado? Os erros que às vezes a gente tem cometido? Um líder, ele vai fazer um monte de coisa. E depois ele vai orar. Mas um líder inteligente, ele não vai fazer nada antes de ter uma intimidade com o Pai. Um líder inteligente, ele prioriza a oração. Um líder medíocre, ele vai colocar a oração como último recurso. E é isso que a gente às vezes tem feito no nosso dia a dia. A gente vai agindo com nosso próprio braço, com a nossa própria força, não é? Se eu estiver errado, querido, pode dizer aí, tá? Porque eu tô falando que às vezes eu ajo assim também. A gente vai agindo, tá? Com nossa própria força, nosso próprio braço. A gente vai aguentando. Não, mata aqui, vem, que eu mato no peito, né? E vamos lá, carregando. E aí, quando não dá certo, o que a gente faz? Senhor,
Não deu certo, pai. A gente vai para um momento de oração. E eu quero fazer com que a gente mude essa mentalidade, né? A gente mude nossa vida com o Senhor. Primeiro de tudo, nossa prioridade é a oração. Um bom líder, ele vai identificar isso. Então eu vou te fazer uma pergunta. Por que o líder, então, deve orar? A gente viu que um líder ele precisa orar em todo tempo, ok. Neemias ensinou isso. Agora, por que um líder deve orar? Porque a gente precisa ser dependente de Deus. Como eu te disse anteriormente, o que a gente ia fazer? Tá tudo dando certo. Tá tudo dando certo, gente. Vamos lá, pelo meu braço. Eu estou fazendo. Se tá dando certo é porque eu coloquei a mão, né? A gente vai indo um pouco pelo lado da soberba, da autossuficiência, né? A gente vai, não, as coisas estão dando certo na igreja, não, porque eu fiz. A gente não fala, querido, mas a gente pensa isso, tá? E por que então a gente deve orar? Porque a gente precisa ter essa dependência. A gente precisa enxergar que não há nada que Deus não esteja disposto a fazer para uma pessoa que depende dele. Nós precisamos inclinar o nosso coração muitas vezes, sabe? Essa autossuficiência, essa independência de andar sozinho, nós precisamos voltar esse caminho e falar, não, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Eu sou totalmente, inteiramente e intensamente independente do Teu Espírito Santo para fazer toda e qualquer coisa, toda e qualquer boa obra. Segundo, que a gente aprende por que a gente deve orar, porque alivia a carga. Pensa numa situação, querido. Pensa na notícia que Neemias recebe. Pensa que aquilo ali chocou o coração dele, angustiou o coração dele, colocou uma pressão, perturbou o coração dele. Essa notícia de que Jerusalém, os muros tinham sido destruídos, a cidade. E o que ele faz? Ele sentiu profundamente. Existem coisas, querido, que nós vamos receber, notícias que nós vamos receber, que nós vamos sentir profundamente, tá? Nós não estamos isentos de situações ruins, tá? Eu também não sou um profeta do caos aqui, não, tá? Mas é a realidade, né? Porém, vai depender da busca de encontrar o coração do Pai. E quando a gente se entrega, a carga vai aliviando. É como, realmente, querido, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, é exatamente assim. Você tem um problema, você se entrega para Deus. E no outro dia você acorda um pouquinho melhor. Aí depois, novamente, passa mais um dia, você entrega mais um pouco, e aí você, mais um dia, se acorda um pouquinho melhor. E aí o que acontece? Conforme os dias vão passando, vai aliviando essa carga. Não é assim que acontece na nossa vida? É assim que acontece na minha vida também. Então, com essa notícia, ele se entrega. Outra coisa, por que a gente deve orar, querido? Líder, porque libera poder de Deus. Libera o céu, libera profético, céu profético para nós. Palavras proféticas. Existem coisas que estão retidas. E quando a gente ora, é liberado dos céus para nós. E isso é maravilhoso, porque Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Olha só. Então é só clamar que ele vai liberar dos céus coisas que nós não conhecemos, mas que são poderosas para nós, em nome de Jesus. Vamos seguindo aqui o livro. Então, outra pergunta que o autor faz, querido: como o líder deve orar? A gente viu aqui, né, por que ele deve orar, né? Então, mais uma pergunta: como o líder deve orar? Então, a gente tem aqui algo precioso também que eu vou citar aqui no livro, que quando a gente analisa a oração de Neemias, né? Você vai analisar em Neemias capítulo 1 já, a oração dele, quando ele recebe essa notícia, nós identificamos o caráter dessa pessoa, identificamos o caráter de Neemias. E, querido, olha só que coisa preciosa. Através da oração de Neemias, nós identificamos o caráter dele. Isso é poderoso. E a gente vai um pouquinho mais para frente. Ele orou durante 4 meses sobre esse problema. Ele recebe a notícia que os muros tinham sido destruídos, a cidade. Ele entra em oração, jejum, lamento,
4 meses orando. A gente às vezes ora uma semana e já desiste. A gente ora, vou fazer um jejum de Daniel, 21 dias. E, Senhor, 21 dias, mas já acabou os 21 dias, Senhor. Dá para me responder, né? Não é assim. Ele ora durante 4 meses sobre o problema. Então, se quisermos aprender o que é uma oração eficaz, Neemias é um ótimo instrutor. Leia o livro de Neemias, depois você pega aí o livro do Rick Warren também para ler Liderança com Propósito, que você vai ver esse panorama aí lindo dessa história, né? Então, deixa eu te dizer, olha só, às vezes o que a gente faz? A gente pega uma lista, né? A gente faz uma lista. Senhor, eu quero isso. Deus, eu quero isso. Na nossa liderança, tá, queridos? A gente faz, Senhor, eu quero uma liderança abençoada, eu quero isso, eu quero isso, quero isso, quero isso. E a gente vai dando uma lista de mercado e fala assim, Senhor, aqui, ó, toma aqui, essa é a minha lista e tu vê aí, né? São petições e que muitas vezes, queridos, são vazias, né? Então, eu quero te fazer um desafio, né? Eu quero que você analise aí agora, durante essa lista que você entrega às vezes para Deus, faça essa pergunta aí, eu quero fazer essa pergunta na realidade para você e você vai responder aí para você ou você vai pensar, tá? Por que Deus responderia a sua oração? Ótimo também, Jéssica, uma igreja com propósito e uma vida com propósito, tudo é dele. Vamos lá. Por que Deus responderia a sua oração? E se Deus respondesse a sua oração, onde você estaria? E o que você estaria fazendo com essa resposta? Analisa aí para a tua vida, tá? Enquanto isso, eu vou falar sobre mais uns... O tempo vai correndo e é tanta coisa, né? Para falar. Neemias nos traz 3 segredos sobre a sua petição. As coisas que ele pede a Deus, ele nos traz 3 segredos. E a gente vê isso no capítulo 1 também, tá? Primeiro ele começa dizendo, orando ao Senhor, dizendo assim, Senhor, Tu és grande. Ele reconhece, querido, a posição de Deus. Nós, como líderes, precisamos fazer essa oração de entrega. Senhor, Tu és grande. A gente precisa reconhecer a posição de Deus. Qual a posição que Deus tem ocupado na nossa vida? Não só de palavras, mas de total entrega. Segundo segredo, ele diz, Senhor, Tu és temível. Ele está aqui colocando e reconhecendo o poder de Deus. Nós sabemos que Deus é poderoso, que Ele pode operar tanto o querer e o efetuar, que o poder dele opera tudo em todos. A gente tem até os versículos, né? Mas a gente precisa viver esse poder de Deus. E terceiro e último segredo, ele ora ao Senhor dizendo, Pai, eu sei que Tu cumpre as Tuas promessas. Ele apresenta, querido, algo grandioso aqui que a gente precisa fazer para o Senhor. Ele apresenta a fidelidade de Deus. Ele apresenta, olha que oração de pedição, né? Olha que oração que chega diante do coração de um pai e recebe essas palavras, né? Esse carinho, né? Não que Deus seja dependente disso, mas Deus ama, né? Um coração quebrantado, não é verdade? E é isso que Deus tem chamado. Liderança, líderes saudáveis, quebrantados, líderes que são capazes de falar aquilo que estão vivendo e de viver aquilo que estão falando, né? É isso, é exatamente isso. O líder saudável, querido, eu quero já ir mais um pouquinho contigo analisar. Um líder saudável, ele confessa o pecado. Isso é forte, mas eu quero falar isso um pouquinho sobre a tua vida, que é algo também que está no livro, tá? O líder saudável, ele vai confessar o seu pecado, tá? E aí, olha só, além de confessar o pecado, ele faz algo impressionante. Em Neemias 1, ele, né, ainda tem isso, Neemias capítulo 1, versículos 6 e 7. Depois, se você quiser, você leia. Ele vai fazer essa oração e ele vai reconhecer. Olha só que interessante. Ele não vai falar assim, gente, olha, vocês pecaram. Vocês pecaram, os muros estão assim por causa de vocês. Ele vai dizer, olha só, o que um líder faz, querido? Ele vai dizer para a nação, nós pecamos. Nós somos o problema. Então, um líder, ele confessa o pecado e ele não vai jogar a culpa para o outro. Ele vai assumir também essa culpa.
E é isso que Deus quer de nós, que a gente não dê justificativas, mas que quando a gente erra, a gente chega diante de Deus e fala: Senhor, Pai, eu errei. Senhor, esse povo errou, eu também errei junto com ele. É isso que Deus quer de nós, querido. Nós precisamos nos analisar e pedir perdão, tanto individualmente como também no coletivo. Então, quando a gente está no nosso a sós com Deus, a gente vai lá: Senhor, perdoa, Pai. Perdoa por meu pecado. E a gente dá nome aos pecados, que a gente aprendeu isso, dar nome aos pecados, né? Mas quando a gente está no coletivo, querido, a gente precisa carregar isso também. Senhor, a igreja errou, né? O começo da pandemia, eu e meu esposo, a gente fez aqui as orações da madrugada com a igreja, né? E quantas vezes eu orei durante a madrugada, falei: Senhor, perdoa essa nação, Senhor. Me perdoa, Senhor. Perdoa, lava com teu sangue essa nação, pedindo perdão pelos pecados da nação. Então o líder, ele toma essa frente, ele toma toda realmente a liderança da situação. E a gente precisa disso, querido. Então, um líder medíocre, o que é um líder medíocre? É um líder mediano, é um líder que ali, né, tá na média. Então vamos chamar dessa palavra um pouco forte, mas é verdade. Um líder medíocre, ele vai passar a culpa para o outro. Mas nós não somos líderes medíocres. Somos líderes inteligentes que vamos assumir as nossas próprias culpas. Amém? Vamos lá, vamos continuar um pouquinho aqui. Que um líder, querido, ele precisa fazer planos, tá? Eu sou um líder, eu quero ser um líder. Faça planos. Jeremias 29:11, né? Deus, ele fala aí. Vamos lá, vamos esperar então, né? Aqui também tá parado. Aqui também deu que tá. Deve ser a minha internet. Abençoada, poderosa. Oh, Jesus. Bom, parou, né? Vamos lá. Aqui tá parando. Bom, gente, se tiver parando muito tempo aí, não tem problema, a gente encerra. Voltou? Então só vou dar aqui finalizado, que eu só tenho 10 minutos. Poxa vida, né? Mas eu quero só te falar mais algumas coisas aqui. O seguinte. Vamos lá. Voltou? Voltou todo mundo? Não sei nem onde eu parei. Fiquei... Vamos lá. Líderes. Vamos lá. Pensam em detalhes, tá, querido? Ó, você, líder, você precisa pensar nos detalhes. Então a gente vai pensar aqui na vida de Neemias, né? Ele pensou nos detalhes. Ele, entre receber a notícia e executar a reconstrução, ele estava se preparando. Então você precisa se preparar. Coisas grandes estão para vir sobre a sua vida, querido. Em nome de Jesus, você crê nisso? Creia que grandes coisas estão para vir sobre a sua vida. Então você precisa fazer como Neemias fez. Você precisa planejar e se preparar em nome de Jesus, tá? Se prepare, porque olha só, olha que coisa interessante que eu vou compartilhar com vocês. Quando o rei, Neemias estava lá no palácio, quando o rei pergunta para Neemias: o que você quer, Neemias? Ele já estava preparado para responder. Ele já tinha planejado e ele já estava preparado com a resposta. Olha só. Então você precisa estar preparado para quando a oportunidade surgir, você já está alinhado ali e não perder isso em nome de Jesus. Líderes, aproveitem as oportunidades. A pandemia é uma ótima oportunidade. A oportunidade se apresenta. Olha só que coisa interessante. Não dá para falar muito mais, mas eu vou terminar aqui essa... Olha só que coisa interessante. Há a possibilidade, a ideia de se apresentar ao rei. Há uma... Né, deixa eu pegar aqui só um minutinho. Né? Há a possibilidade de se apresentar ao rei. Olha que plano ousado que Neemias tem. Primeiro, ele tem que pedir a esse rei para ele ficar ausente, para ele poder viajar. E aí, a ausência de quanto tempo? Nem sabemos quanto, porque a viagem já seria longa, imagina chegando lá, né? Segundo, ele precisa pedir autorização desse rei para reconstruir o muro. Então, olha que plano ousado. Eu vou te dizer mais uma coisa, querido. A gente precisa ter planos ousados. Precisamos ter planos grandiosos. Porque se cremos que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, se cremos que o nosso Deus é grande e poderoso, ele também
pode operar em nós e através de nós coisas grandiosas. Então, às vezes, a gente tem umas ideias malucas, umas ideias loucas, né? Mas que é do Espírito Santo para a nossa vida. E que é para nós vivermos e que é para nós executarmos. Não é para ninguém outro, não. É para você. Então, às vezes, querido, só tome cuidado com quem você compartilha. Porque muitas pessoas vão olhar para e falar assim, mas isso é loucura. Mas se você compartilha para a pessoa certa, para o seu discipulador, para alguém que está ali alinhado contigo, ele vai sonhar esse sonho com você. Amém? Né? Então, querido, líderes seguem adiante apesar dos temores. Siga adiante apesar dos temores. Siga adiante apesar das dificuldades. Siga adiante. E outra coisa importante, peça ajuda. Não fique sofrendo sozinho. Peça ajuda. Sabe, um líder ele precisa entender essa questão de pedir ajuda. Nós precisamos saber, porque de fato a gente sabe, mas não aplica, que nós não somos super-heróis, que tem dia que a gente não tá bem, que tem dia que as coisas não parecem estar dando certo e a gente precisa ter discernimento desse tempo para pedir ajuda no momento certo. E tem quem te ajude, querido. Você sabe quem está ali contigo para te ajudar. Você sabe quem ora por você, não é verdade? Então vamos lá. Como um líder motiva outros? Você está preparado aí? Como um líder motiva outros? Você está preparado para motivar outras pessoas? Quero que você saia dessa live, querido, já pensando, planejando para motivar também outras pessoas, tá? O sucesso nunca é um espetáculo de um homem só. A igreja, o ministério, nunca é uma pessoa só, tá? A gente entende que nós precisamos de um time, de uma equipe, então a gente precisa compartilhar a visão. Quer gerar motivação? Compartilhe. Compartilhe a tua visão, sabe? Existem pessoas que vão olhar e vão ter a mesma visão que você. E tem pessoas aqui nessa live que têm a mesma visão que eu. Né? Então a gente precisa compartilhar. Olha só que interessante, ó. Vamos lá, num paralelo aí, Neemias recebe a notícia, analisa o cenário, vê, se compadece daquele cenário, ganha o apoio, forma equipes e constrói um muro em 52 dias. Tempo recorde. Deixa eu te dizer, querido, motive outras pessoas a estarem com você. Inspire, impulsione, promova essas pessoas. Alinhe o teu coração com o coração dessas pessoas, porque você vai construir muros em 52 dias, em nome de Jesus. Sabe? Isso é profético para nossas vidas. Eu vou falar até acabar o tempo, eu só tenho 5 minutos mesmo. Vamos lá. Como Neemias obteve, então, querido, sucesso onde outros haviam fracassado? Você já parou para pensar que muitas vezes as pessoas vão falar assim, não faz isso não, porque todo mundo já fez e não conseguiu. Você já teve essa experiência, querido, de falar assim, não faz isso não. Todo mundo já tentou botar um negócio aqui e não deu certo. E essa ideia aí, fulano já teve, menino, mas não deu certo não. Meu Deus, não receba. Se for do Senhor para a tua vida, não receba essa palavra, sabe? Não repreenda ninguém ali também. Fale pro seu coração, fala, Senhor, foi o Senhor que me escolheu. Foi o Senhor que determinou. Havia uma determinação do Senhor para o coração de Neemias. E ele sabia, ele só não compartilhou. Ele não falou para ninguém. Ele ficou com aquilo no coração. Mas ele sabia que ele poderia ter sucesso, porque tinha sido o Senhor que tinha chamado ele. Então, querido, deixa eu te dizer, tem sucesso para você. E no mais amplo sentido dessa palavra. Sucesso de bênçãos, de prosperidade, de alinhamento, de liderança saudável. Porque foi o Senhor que te chamou. Então é Ele que vai te capacitar. Ele só precisa que você esteja disponível, amém? Então vamos lá. Vou só seguir aqui nesse último tópico, porque não dá para falar tudo, né, querido? Infelizmente. Você precisa compreender somente alguns princípios de motivação, tá? Isso aqui Deus também colocou no meu coração, eu preciso aplicar isso, tá? Um líder, ele toma decisões importantes, mas ele toma decisões importantes quando ele está bem. A Bíblia diz que Neemias, ele chega a Jerusalém e ele vai descansar. A Bíblia vai falar no texto que ele permanece ali durante 3 dias,
Pra mim, na minha visão, tá, querido? Assim, não tô querendo trazer heresia, não é isso. Mas pra mim ali ele estava descansando, ele estava repousando. Porque um líder cansado, ele vai tomar atitudes precipitadas. Ele não vai ter paciência com o seu liderado. Ele não vai ter paciência com ninguém, na verdade. Então, uma das coisas que, sim, preciosas que eu tenho aprendido é descansar. Então, a gente precisa não tomar e não falar nada precipitadamente. A gente precisa repousar, desacelerar. Isso é verdade, pastora. Desacelerar. A gente precisa focar, falar, opa, peraí, quem vai falar? É a minha boca, o meu eu, ou é o Espírito Santo que vai falar através de mim? Se for a nossa carne ou o próprio inimigo, dá um tempo, repouse, descanse, fale amanhã. Isso Deus tem falado muito comigo, Deus tem ministrado muito na minha vida sobre isso, tá? Líder espera um momento oportuno. Querido, olha só, líder, você precisa esperar um momento oportuno de agir. Por quê? Neemias chega a Jerusalém. Aí, como eu te disse, ele descansa durante 3 dias. Depois de 3 dias ali de permanência, Neemias, então, não fala nada para ninguém. Por que estava ali? Ele não fala nada. Ele estava com aquilo no coração, ele sabia quem ele era, identidade, né? Ele sabia quem ele era, ele sabia do chamado, ele sabia o porquê Deus tinha colocado aquilo no coração dele. Ele sabia, ele não falou nada para ninguém. Então, se ele não fez nada. A verdade é que durante esse tempo ele não fez nada. Só que houve uma noite que ele pegou para cavalgar e foi pela cidade. E ele foi analisando. Ele foi analisando os muros, as rachaduras. Ele foi analisando e examinando todo o cenário, querido. Por quê? A gente precisa analisar para saber o momento certo de agir. Olha só que coisa interessante. Depois que ele analisa tudo, a Bíblia então vai nos revelar que ele analisa esse cenário e aí sim ele começa a ter contato com as pessoas. Por quê? Porque um líder precisa se identificar com o seu povo. A gente precisa se identificar coração com coração, porque a gente precisa ganhar o coração das pessoas. E como a gente ganha esse coração? Se identificando. E é isso que ele fez. Neemias, ele não se apresentou como um estranho. Ele não chegou lá falando, gente, ó, eu vou fazer tudo e acabou, e eu sou o tal. Também não. Ele não chegou para desmotivar. Ele não chegou culpando ninguém. Olha só que coisa interessante. Ele primeiro se identificou com a frustração do povo. Então, para você motivar as pessoas, às vezes você precisa se identificar com a frustração. Quando a gente se identifica com essa frustração, a gente se torna tão humano, né? E a gente consegue ter aquela conversa tão intensa e profunda, porque a gente acaba ganhando o coração das pessoas. E ele também fez uma avaliação sincera. Querida, eu só tenho 22 segundos agora e eu quero agradecer a você que ficou até aqui. E tem tanta coisa para falar. Vou estar preparando mais uma live sobre liderança, continuando, porque tem muita coisa boa. E eu quero deixar aqui